Bom, mais uma aula de densitometria óssea. Aqui nós temos equipamentos de densitometria. Nós temos ao lado o monitor, computador e a impressora. Vamos lá começar. O que é densitometria óssea? Densitometria óssea é um método de imagem utilizado no auxílio diagnóstico de alterações da massa óssea. Então, quando há uma perda de cálcio de um paciente, de uma fragilidade que o paciente tenha, o ortopedista, o reumatologista, ele pede para fazer esse exame, para saber a quantidade de perda óssea que a paciente teve, ou possivelmente poderá ter. A técnica utilizada denominada é duoenergética, que são focos de energias diferentes, que permite a diferenciação das densidades das estruturas ósseas e do tecido mole adjacente. A partir da relação desses dados e com a ajuda do computador, calcula-se a densidade mineral óssea. A máquina vai fazer o raio-x, vai passar pelo computador e vai calcular através de dados, né, com a ajuda do computador, e vai calcular a densidade mineral, dando a resposta exata de quanto em relação a scores, a perda de cálcio ou não do paciente. A densidade óssea seriada permite o estudo da agressão da doença, o prognóstico de áreas sujeitas a fraturas e avaliação no tratamento, que inclui medidas de higiene, dietéticas e medicamentosas. A perda de massa óssea e suas consequências têm enorme repercussão socioeconômica, configurando-se como uma das patologias que mais envolve gastos pelo sistema de saúde, que é o SUS. Composição dos equipamentos de densitometria óssea. Aqui como se fosse também em cada aparelho, de tomógrafo, de ressonância, de raio-x. Então, nessa máquina também vai haver isso, né? Os equipamentos são compostos por dois itens fundamentais, que é o rádio, que é o equipamento, e o software. O software é muito importante. O rádio é de um densitômetro, que é composto por mesa escaneadora, onde consiste de uma mesa e um braço escaneador, que é justamente a ampola que fica em cima, certo? E o receptor embaixo. Então temos o computador, o teclado, o monitor e a impressora, justamente para ler esses dados, a máquina fazer o exame, o computador ler os dados e passar para a impressora o resultado. O software é um programa que utilizamos para a coluna, fêmur, corpo inteiro e esporadicamente as extremidades, conforme o médico pediu o exame. Esse contém várias telas que levam a você a diferentes programas operacionais. Aqui são os resultados dos exames que foram feitos, que passa pelo computador, e assim ele vai diagnosticar e fazer o resultado. E possivelmente o técnico vai imprimir e levar esse resultado para o laudo, e o laudo posteriormente para o paciente. Os princípios básicos de um densitômetro. A densidade. A densitometria mede a quantidade de radiação absorvida pelo corpo ou segmento, calculando a diferença entre a radiação emitida pela fonte de radiação
e a que sensibiliza um detector de fótons. O princípio de dupla emissão de raio-x baseia-se no fato de que as características de atenuação diferem no osso e nos tecidos moles, em função da energia dos feixes de raio-x. A diferença na atuação entre o osso e o tecido mole é maior no feixe de baixa energia. Então, esse equipamento ele é um feixe de baixa energia, totalmente diferente do raio-x convencional, da tomografia, que é muito alto. Então nós temos dois aparelhos que tem de baixa energia, né? No momento é aqui a mamografia e a densitometria óssea. Menos risco para o paciente. Um contorno de atenuação é então formado, permitindo a quantificação do mineral e da massa de tecidos moles, que é a massa magra e a massa gorda. O colimador pode apresentar um feixe único ou leque de feixes. No caso do feixe único, pencil band, os movimentos são lineares de um lado para o outro. Bom, pessoal, antigamente esse equipamento ele tinha um formato de uma caneta, aliás, de um lápis, né? É por isso que é pencil em inglês, né? Mas a ampola era diferente do braço que é hoje. Mas antigamente era um formato de um lápis, por isso foi colocado de pencil band, né? Isso era nas máquinas antigas. E no caso do leque de feixes, o fan band, o movimento é o único de varredura sobre o paciente com menor tempo. Ele vai varrer o corpo e por inteiro, né? Fazendo o escaneamento do corpo. Isso o médico pedindo. Dose de radiação do exame é de somente 1 a 3 milisievert, dependendo do local da aquisição, que é dependendo do local que o médico vai pedir, a localização deste exame. Esse milisievert, mais na frente nós vamos de radioproteção, é a quantidade de radiação que o paciente leva. Cuidados com o densitômetro. Controle de temperatura igual a 18 a 25 graus para o equipamento, sem oscilação maior que 2 graus durante as 24 horas. Umidade com 20 a 80%, sem variação nas 24 horas. Poeira, fumo, névoas podem ser prejudiciais ao aparelho. Corpo estranho, que eventualmente podem cair dentro do aparelho. Bom, isso aqui é o que tem, é o requisitos, que os cuidados que a máquina pode ter, que devem ter dentro da sala do densitômetro. Então, isso aí é os cuidados com a máquina. Tem que ter uma temperatura, certo? De 18 a 28 graus, que tem que estar no frio, né? no ar-condicionado, durante as 24 horas. E a umidade desse ar, que ele requer de 20 a 80%, também durante 24 horas. Já para evitar umidade nos equipamentos e para que o tubo não possa aquecer, danificando assim o aparelho. Tem os solventes que devem ser evitados na limpeza, na hora de fazer a limpeza. Muito cuidado na limpeza, disposição dos cabos com proteção, corrente elétrica estável, armazenamento de dados, backup, controle de qualidade, importante para detectar alterações precoces, não deixar cair líquido no computador, não usar força para manusear o braço, o que é o escaneador, não comer na sala de exames. Isso aqui são os itens que não pode acontecer dentro da sala, dentro do equipamento, e ter todos os cuidados. Isso é para todos os cuidados de todas as máquinas. Fatores
que afetam a precisão de um densitômetro. Técnica do operador para o posicionamento, a análise do exame, que nós, técnicos em radiologia, vamos fazer o posicionamento na mesa. Nós vamos calibrar esse aparelho adequadamente do aparelho. A tomografia também tem essa calibração. A presença de outras fontes de radiação no ambiente, tem que ver se tem. Desconhecimento da história do paciente e a presença de artefatos. A história do paciente tem que ser anamnese. Você vai fazer aquelas perguntas e colocar no questionário para possível mostrar junto com o laudo, aliás, junto com o exame para o médico fazer o laudo, né? E na hora vamos tirar todos os artefatos que o paciente possa ouvir com a roupa, né? Que são os botões, os zíperes e etc, relógios, cordões. Então, se o paciente vier com todos esses artefatos, o técnico tem que pedir para que o paciente ele tire todos esses artefatos. Artefatos quer dizer que vai dar a diferença no exame, né? Diferença no exame. E não vai servir. Então, o paciente, se tiver com esse tipo de roupas com zíperes, botões, vai ter que tirar e vestir uma bata. O exame. Após realizado os testes, iniciamos a rotina. Verificamos se a sala de exame está preparada para receber os pacientes. Tá? Então, na hora de iniciar o exame, você vai verificar se a sala está tudo ok. Em relação à temperatura, à umidade. Aqui a temperatura de 18 a 25 graus, durante 24 horas. A umidade também tem que ter de 20 a 80 graus. E por aí vai. Com o paciente em sala, identificar o mesmo, conferindo com um documento, nome e data de nascimento. Atentar-se ao falar de não digitar como sobrenomes, Júnior, filho, neto, né? Na hora de fazer a ficha, não colocar esses nomezinhos, né? Que o paciente possa ter. Não identificar o paciente no exame antes dele estar posicionado. Então, quando o paciente estiver posicionado, você tem que fazer todos esses parâmetros para depois você fazer o exame. Importante, perguntar ao paciente se ele já fez exames anteriores. Isso é na hora da anamnese. Todos esses requisitos aqui é na hora da anamnese, né? Você vai perguntar do paciente se ele fez exames anteriores, se ele fez exame de tomografia à base de contraste, né? Então, isso vai acarretar no exame de densitometria óssea o mau diagnóstico. Tá? Caso tenha feito solicitar exames anteriores, ele por sua vez ficará conosco para comparação, caso seja solicitado pelo médico, e entregue junto com o resultado. Digamos que o paciente tenha feito esses exames anteriores de tomografia ou de ressonância ou qualquer outro, e principalmente se ele foi feito a de densitometria óssea anteriormente, para justamente fazer a comparação, para o médico radiologista fazer a comparação desses exames. Caso seja a primeira vez, tranquilizar o mesmo em relação ao exame, explicando como será a sua realização, tá? Você vai deixar o paciente tranquilo, vai sentar na mesa, olha, você vista essa bata, a senhora vai tirar essa roupa, fique calma, você vai ouvir um barulho, não é nada demais, é o equipamento e por aí vai. Você vai deixar o paciente à vontade para que possa sair um exame sem o paciente mexer. Devemos lembrar
dos pré-requisitos exigidos para a realização do mesmo, tais como o paciente não deve estar grávida, não ter recebido de 3 a 6 dias. Questionar o paciente sobre a ingestão de cálcios, principalmente nessa ingestão de anteceder até 2 horas o exame da densitometria, comprometendo a imagem. Caso o paciente tiver comido, se alimentado de algum produto que tenha cálcio, isso vai danificar no processo de imagem do exame. Até o peixe, a sardinha, ele tem muito cálcio. E se ele tiver almoçado 2 horas antes de fazer esse exame, vai interromper, vai dar continuidade para o mineral ósseo receber o cálcio. Então, o paciente vai ter cálcio demais e vai interferir nesse exame, porque se estiver usando medicamentos também à base de cálcio, vai interferir no resultado. Então, quando o paciente vir agendar o dia do exame, ele vai ficar sabendo de todos os parâmetros para que não aconteça isso. Tá? Questionar o paciente sobre a ingestão de cálcio, principalmente se essa ingestão anteceder de 2 horas antes, né, o exame de densitometria, comprometendo a imagem. Foi como eu falei agora. Pedir ao paciente que tire os sapatos, qualquer tipo de metal que possa interferir no exame, tais como fivelas, botões, sutiãs, aqueles sutiãs com os aros de ferro metálico, roupas com zíperes, colchonetes, colchetes. Necessário fazer o uso do avental. Se ele tiver todos esses artefatos, que tire toda a roupa e vista um avental. Ok? Perdão aqui. Aqui são os protocolos de posicionamento e análise. Aqui eu estou fazendo uma comparação que esses protocolos é o mesmo parecido com o da tomografia. De tomografia nós temos protocolo de crânio, de tórax, de membros. Então aqui não foge, né? Aqui tem os protocolos de coluna lombar, fêmur, antebraço, corpo inteiro. Então, se você for fazer uma densitometria óssea de fêmur, você vai colocar lá no computador os protocolos de antebraço. Então, a máquina ela vai fazer esse exame no protocolo de antebraço. Se você for fazer antebraço, o protocolo de antebraço. Se você for fazer fêmur, você vai fazer com o protocolo de fêmur. Se você for fazer uma coluna lombar, você tem que fazer com o protocolo de coluna lombar e por aí vai, tá? A coluna lombar, verificamos então o peso, a altura e damos início do exame da coluna. Posicionamos o paciente à mesa de modo que a paciente fique em decúbito dorsal, que é total decúbito, tá? Com a barriga para cima, observando que a linha central da mesa deve estar no centro do paciente. Isso para você delinear o paciente bem no meio da mesa e fazer esse exame, bem centrado. A cabeça deve estar abaixo, na linha horizontal, na cabeceira da mesa, ou seja, do mesmo lado em que encontra-se o braço escaneador. Os braços devem ser posicionados ao longo do corpo, com as mãos voltadas para baixo. O paciente fica deitado e os braços laterais com as palmas da mão para baixo. Colocar as pernas do paciente sobre o bloco, que vocês viram já na aula anterior, para retificar a coluna lombar, ajudando na separação das vértebras, de modo que esse bloco fique no ângulo de 60 a 90 graus em relação à mesa. Ok? Então o paciente tem que ficar em total decúbito
peito para cima, com as pernas elevadas, para ver o grau da coluna, né? A coluna ela tem que ficar totalmente reta, e nesses graus aqui de 60 a 90 graus em relação à mesa. Iniciar seu exame observando a imagem na tela do computador. Você está com boa aquisição, com uma boa qualidade, com uma boa imagem, você vê, né? Se a imagem estiver correta, prossegue-se o exame. Tendo todos esses parâmetros, né, do paciente, você vai olhar no computador a imagem da coluna. Se ela estiver correta, o posicionamento, você vai dar o OK e vai se iniciar o exame e o protocolo de coluna. Se a imagem não estiver correta, interrompe-se o mesmo e ajusta-se a imagem. Por fim, reinicia-se o procedimento, né? Moral da história: se não tiver correto o posicionamento na imagem no computador, vai mostrar. Então você, com um olho clínico de técnica de radiologia especificado na densitometria óssea, você vai ver se o posicionamento vai estar correto para fazer o exame. Não estando, você interrompe esse exame e começa tudo de novo. Terminada a coluna, retira-se os blocos de apoio, que é nas pernas que o técnico coloca, prepara-se para reiniciar o fêmur. Aí você vai fazer outro exame, que é o do fêmur. Aí faz o fêmur, coluna, e posteriormente, precisando, você faz o punho. Item a ser avaliado numa boa aquisição de coluna. A coluna deve estar centrada e retificada. As cristas ilíacas devem aparecer um pouco e devem estar alinhadas. Visualização do último par de costelas e parte de T12, né? Final das telas, que é as flutuantes, e T12 quer dizer coluna torácica, né? Que é a torácica 12, que é a última vértebra, né? Ausência de ar, ausência de artefatos, metais, próteses, silicones e mamas, e os glúteos, etc, né? Não pode ter esses artefatos. Aqui de corpo inteiro, aqui é a aquisição de coluna, aí é o bloco das pernas, né? Então tudo isso daí aparece na imagem. Isso aqui é uma imagem do computador, que são os posicionamentos da coluna lombar, como deve ser. E ao lado direito é o exame de densitometria da coluna lombar, que foi pedido na aquisição de coluna lombar, que são os protocolos, né? Aqui são os protocolos. Aí você aqui é de coluna, aí você faz todos esses parâmetros aqui para fazer esse exame. E aqui é o resultado que aparece na tela, ok? Que o fêmur, para a realização do exame do fêmur, ainda com o paciente deitado, ajustar o suporte triangular no seguinte modo: com as pernas deve-se fazer um movimento de rotação interna, observação como a das mãos ao lado externo da coxa. O grande trocânter prendeu o pé, cujas pernas seja analisada na parte inclinada do suporte, imobilizando o membro. Você deita o paciente na mesa, né, com as mãos voltadas para baixo. Você pede para o paciente colocar os pés para dentro em forma de pirâmide, tá? Para ver a rotação do fêmur, para ver bem direitinho o trocânter maior, trocânter menor, a cabeça do fêmur e o colo do fêmur. Então, na anatomia, vocês já viram do que eu estou falando, tá ok? O outro pé deve ficar reto, né? Então, é isso aí. Com o suporte do lado contralateral, ficando a perna reta, longitudinal, paralela à linha central da mesa. Então, diante desses parâmetros, você vai fazer o exame do fêmur. Estando tudo ok, tudo posicionado, nesses parâmetros você vai dar o ok lá na máquina e vai ser realizado
a densitometria do fêmur. Posicionar a luz do laser aproximadamente de 7,5 centímetros abaixo da grande trocânter e no centro da perna. O trocânter, como eu falei, quem já fez anatomia já sabe o que é o trocânter do fêmur, da cabeça do fêmur, do colo do fêmur e do extremo corpo, que tem a trocânter maior que fica em cima e o trocante menor embaixo, né? Esse posicionamento propicia um espaço suficiente entre os ossos isquiofemoral para uma análise correta. Então esses nomes aqui, pessoal, isquiofemoral, acetábulo, o trocante maior, o trocante menor, o corpo do fêmur. Então isso aí tudo tem na anatomia, né? Você deve já saber. Observar a imagem na tela do computador se está sendo feita uma boa aquisição e proceder no mesmo modo conforme citado o exame da coluna. Terminando o exame, retira-se o apoio dos pés e aguardar-se o retorno do braço ao escaneador. Então, tendo todos esses parâmetros na mesa, aí você dá o ok e a mesa vai e o braço do escaneador vai escanear o corpo, né? O local que foi pedido. Aqui é a rotação que eu falei, que era em forma de pirâmide, que são voltadas para dentro, para ver a posição correta do fêmur onde vai ficar. Tá aí o trocante maior lá em cima, né? O trocante menor embaixo. Então ele vai ter um AP verdadeiro, tá? Isso aqui para ver se está perfeito. Aqui é o posicionamento, do outro lado é a imagem. É muito interessante. Aqui é o antebraço. Coloque seu paciente sentado no lado da mesa do exame, certificando que as costas do paciente estejam eretas. Aqui é o mesmo processo, né? O mesmo, né? Que esteja alinhado com o centro vertical do posicionado, né? Do posicionador. Mede-se o comprimento do antebraço. Essas medidas devem ser feitas desde o processo estiloide da UNA, que é a que fez a anatomia. Deve saber esse osso localizado no pulso na parte externa, até o olecrânio, que fica no cotovelo, o osso do cotovelo. O antebraço é escolhido não dominante, isto é, braço contrário à mão que se escreve. Então, essa aqui é mais um protocolo de antebraço, e esse protocolo de antebraço é colocado na máquina, e aqui é como é feito o exame do antebraço. Então nós vimos os protocolos de coluna lombar, nós vimos do fêmur, e agora aqui é o protocolo de antebraço, tá, ok? E por aí vai. O exame do antebraço deve ser realizado quando o exame da coluna ou o exame do fêmur não puderem ser interpretados. Quando é feito o exame de coluna lombar e o exame do fêmur, não tiver um resultado certo, correto, então o médico vai fazer possivelmente o antebraço, o punho, né? Em esses pacientes, e tais como em pacientes obesos acima dos limites especificados para os equipamentos, a presença de próteses, né, e etc. Quando é um paciente muito obeso, a máquina ela não vai ter essa força toda para diagnosticar, então a pessoa faz do antebraço. A região do rádio, que é 33%, às vezes chamada de rádio, um terço é a região de interesse, pois outras regiões de interesse no antebraço não são recomendadas. Então, na literatura, essa região do rádio, então, quais são as principais partes do corpo para fazer o exame de densitometria, cair na prova, né? O coluna lombar, que mais? O fêmur, o quadril, que é o fêmur, e o punho, tá ok? Olha aqui o posicionamento do punho, ali que você vai
posicionar o antebraço todo reto. Isso aí são os para prender o braço para não movimentar, tá ok, gente? Aí tá aí, ó, o protocolo baixado para o antebraço, e aí o punho, e vai sair na tela dessa forma, tá ok? Quando for de corpo inteiro, colocar o paciente sobre a mesa em decúbito dorsal, deitado de barriga para cima, o mesmo posicionamento, posicionando de modo que fique no centro da mesa, isto é, deve-se verificar se a linha central da mesa divide o paciente ao meio. Tem que colocar o paciente bem centrado, porque embaixo vai ter um receptor de raio-x, que a ampola é lá em cima, que é no braço escaneador, ele vai seguir conforme é o paciente, estando na posição correta, ele vai fazer esse exame. A cabeça deve estar no mesmo lado em que se localiza o braço escaneador, tá? Logo abaixo da linha horizontal marcada no colchão da mesa de exame, distância de mais ou menos 1,5 m da cabeça da linha, ok? Os braços devem ficar ao longo do corpo, estendidos com as mãos voltadas para baixo. Isso aqui é conforme um paciente, para ele ficar totalmente centrado na mesa, tá ok? Prendem-se os pés e as pernas com o auxílio dos velcros, de modo que o velcro menor fique na altura dos pés e o maior na altura dos joelhos. Então você vai amarrar os tornozelos, os joelhos, né, a fim de evitar os movimentos durante o exame. Tem pacientes que, durante o exame da aquisição, eles se mexem. E para que não se mexam, como crianças, idosos, né, para ter uma aquisição perfeita do protocolo do determinado tipo de exame pedido, né, vai ser preciso colocar esses velcros para imobilizar total o paciente, para que o exame saia perfeito, né? O importante, lembrar que se o paciente tiver dimensões maiores que o habitual, ultrapassando os limites, pode-se usar como recursos colocando as mãos sobre os quadril embaixo, ok? Verificar na tela do computador se a imagem é adequada e finalizar o exame, se não adequadas, iniciar o mesmo. Então, quando você colocar um paciente na mesa e você fazer todos esses requisitos, você vai ver na tela do computador o exame a ser pedido do protocolo. Você vai ver se ele está com bom posicionamento, e através da imagem que o computador for lançar, o técnico de radiologia ele vai ver se está ok. Se tiver ok, ele faz. Se não tiver ok, ele vai fazer novamente o posicionamento do paciente. Terminando o exame, retirar os velcros, né, e aguardar o braço escaneador retornar na posição inicial. Então, o braço quer dizer que é a ampola lá do aparelho. Aqui de corpo inteiro, né, aqui os velcros no tornozelo e no joelho para não mexer. A linha no meio, que é para o paciente ficar, e ao lado a imagem de corpo inteiro. Isso é difícil o médico pedir, mas sempre pede, né? Daqui é a densitometria de corpo inteiro. Quando o médico ele não pede os três, que é a coluna lombar, o fêmur e o punho, ele faz de corpo inteiro, se ele tiver alguma dúvida. Observações importantes. O exame de antebraço deve ser realizado quanto ao exame da coluna, o exame do fêmur. Não puderem ser interpretados em pacientes obesos, acima dos limites, especificando para o equipamento. Tá? Isso aqui eu já falei já. Observação importante. No exame de densitometria óssea, um dos itens mais importantes é um bom posicionamento do paciente ao exame para a sua melhor análise posterior e consequente um laudo mais preciso. Aqui são são os tipos de posicionamento, né, que o paciente pode estar para poder fazer a realização do exame em segurança, tá bom? Aqui são as colunas, se tiverem tudo ok. Aqui é o
do fêmur, são os dados de densidades que o computador vai ler. Olha só, isso aqui é o posicionamento correto, como é para ser, tudo sobre as linhas, as vértebras, os interdiscais, as colunas interdiscais, as vértebras interdiscais. Aqui ele está vendo L1, L2, L3, L4. O que significa esse L? Quer dizer que é lombar. Lombar 1, lombar 2, lombar 3, que é a vértebra. Cada vertebração daí é um número desse. A classificação de acordo com o OMS divide-se em 2 grupos: mulheres em pré-menopausa até 39 anos e crianças, adolescentes e homens abaixo de 50 anos. Mulheres em pós-menopausa ou acima de 40 anos, ou homens acima de 51 anos, para fazer esse tipo de exame. Interpretação de laudos. Os laudos da DMO não apresentam sob a forma de scores ou pontuação T e Z. A pontuação T, score, esse número indica a massa óssea que você possui em comparação a uma pessoa adulta do mesmo sexo no máximo de sua massa óssea. Então ele vai ter essa comparação dos scores de uma pessoa normal e de uma pessoa que está doente em perda de cálcio, de perda de mineral ósseo. A pontuação Z, score, esse número indica a massa óssea que você possui em comparação com outras pessoas da mesma faixa etária, que há uma tabela. E nessa tabela ele vai diferenciar qual é o melhor, aliás, qual que está com o cálcio normal e outro fora do cálcio, do parâmetro normalizado. Aqui os fatores benéficos para a saúde, né, que é uma boa alimentação, correr, fazer exercícios, né? Isso aqui é o tipo de alimentação para você ter uma boa saúde. Aqui são os maléficos, né, que é a cervejinha, a cachaça, né, ou a pessoa fumante, o café, né? Então ele vai ter um sobrepeso, ele vai engordar. Então isso não é bom, são maléficos para a saúde, esses fatores. Os fatores de risco controláveis para osteoporose, osteopenia e osteomalácia. Esses aqui são os tipos de doenças que há no osso. Então, pesquisar sobre esses osteoporose. A osteopenia é um começo de uma perda óssea, aí vai se agravando para osteoporose, aí vai se agravando e vai para osteomalácia. E aí você vai saber o que é isso daí nas suas análises, nas suas pesquisas. Pesquisem, né? Baixa massa óssea, tratamento com corticoide, tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, tratamento com drogas, imobilização prolongada, dieta pobre de cálcio, cafeína, baixa exposição do sol. Então tudo isso vai ter isso aqui são os fatores de riscos, né? A vitamina D está presente no sol, mas você tem que tomar vitamina D, que é para concentrar. A vitamina D ela serve para induzir, levar o cálcio e segurar o cálcio nos ossos, tá ok? A vitamina D é um complemento com o cálcio. Sem a vitamina D, o cálcio fica perdido. Vai para outras regiões, danificando o corpo humano. Se o cálcio for demais para as coronárias, para o coração, para alguma parte que não seja para os ossos, o paciente vai correr o risco. Aqui é um paciente com osteopenia, que é um começo para a osteoporose. A osteopenia é a diminuição da densidade mineral dos ossos, ok? Precursora da osteoporose. Significa que a densidade do osso está mais baixa do que o normal. Quando você faz um raio-x da coluna e o médico dá o laudo, ele vai, se tiver uma perca de mineral óssea, ele vai ter essa chamada de osteopenia, tá ok? Então já é uma perda suscetível
já é um caminho para a osteoporose. Então, antes de chegar a isso aí você tem que fazer o tratamento. Aqui nós temos um osso normal, gente, é aqui. Tem um osso normal e esse outro osso osteoporótico, que é o osteoporótico que é com do lado de cima normal. Olha as cavidades dentro do osso, são um pertinho do outro. Quando você perde a mineração óssea, o cálcio, embaixo ele vai abrir mais esses buracos. Então, a probabilidade, o osso, em vez de ficar mais resistente, ele vai ficar mais fraco, porque esses buraquinhos aí, ele vai aumentar e possivelmente o osso vai ficar oco, né? Então, ele vai perder a massa óssea e o osso vai ficar mais fraco, propiciando uma fratura posteriormente. Aqui os locais de fratura, possivelmente que no decorrer dos anos, quando você perde o cálcio, onde é que tem mais fratura? Quando você perde mais o cálcio, né? Aí aqui, ó, no colo do fêmur, que é a fratura do lado direito. Aqui nós temos a coluna lombar. Em cima nós temos o rádio, que é o punho, e a cabeça do fêmur. Isso aqui são os locais que tem mais facilidade de ter fratura. Diagnóstico da osteoporose. A osteoporose pode ser diagnosticada facilmente e precisamente pelo exame de densitometria óssea. Essa mensura quando a densidade óssea cai ao ponto onde fica fraturas acontecerão com um leve estresse local. E a osteoporose então é determinada pela medida da densidade óssea em comparação com as referências. Aqui todos os diagnósticos de osteoporose. Cuidado. Aqui nós temos o osso normal, como eu falei anteriormente, e o osso com princípio de osteoporose. Olha a diferença do osso do lado normal. Estão todos preenchidos. Então esse osso está fortificado, está com a mineração óssea boa, e a perda de mineral ósseo é do lado direito. O osso vai ficar mais esponjoso, o osso vai ficar mais frágil, né, mais oco. Então ele vai perder a credibilidade, ele vai perder, possivelmente vai ter uma queda, uma fratura. Tá ok? O que fazer antes do exame? Pede-se ao paciente que vista uma roupa leve, sem qualquer tipo de material metálico, como zíper, botões, broches. Caso o paciente esteja fazendo uso de comprimidos à base de cálcio, deve suspender por 24 horas antes do exame. Não é necessário ficar em jejum, tá ok? É um exame que não precisa ficar em jejum. O exame não poderá ser realizado caso o paciente tenha feito alguns exames radiológicos com uso de contraste, anteriormente, como eu falei, se estiver tomando medicação, se tiver feito um exame de tomografia ou de ressonância com contraste, que vai, possivelmente, se for fazer uma densitometria óssea, não vai ter um diagnóstico correto, porque devido ter feito uso de medicamentos sobre a base de radiopacos, né? Se for o caso, deve-se esperar cerca de 5 dias ou então fazer o DO antes dos outros exames. Entenderam? Antes de fazer os outros exames de tomografia, de ressonância, que foi feito com contraste, então é melhor fazer o DO antes, tá? Antes dos outros exames. O importante é levar os exames anteriores para efetuar a comparação, como eu falei anteriormente. O que fazer após o exame? Após realizar o DO, o paciente, de modo geral, poderá retomar imediatamente suas atividades. Tá? Fez o exame, vai para casa, vai fazer o que ele tem que é acostumado a fazer, né? Qual o prazo do laudo? No laudo, os resultados ficam disponíveis para o médico assistente do prazo aproximadamente 24 horas. Hoje em dia nós temos um sistema de programação que quando você faz o exame, o paciente vai buscar
onde ele fez o exame. Mas agora nós temos, o paciente pode ligar e dizer, olha, eu fui exame tal, fulano de tal, e pode passar até por um e-mail, tá, ok? É lançado pelo e-mail do paciente, se você quiser. A tecnologia, né? Para ter um exame de qualidade é necessária a realização de alguns testes de equipamentos. Teste de calibração, que é o teste de calibração da máquina, que foi o que eu falei antes, né? O reparo e calibração do equipamento, teste de controle diário e semanal. Toda semana você tem que fazer a calibração do equipamento para que a máquina faça o exame perfeito. Pessoas que não estejam realizando tratamento nas quais a identificação da perda de massa óssea possa determinar a indicação do tratamento. Observação: mulheres interrompendo a terapia de reposição hormonal devem ser indicadas para a realização do exame de densitometria óssea, de acordo com as indicações acima. Indicação para o exame de densitometria: mulheres de idade igual ou superior a 65 anos. Vai ter, são pessoas que é indicado para fazer esse exame. Mulheres na pós-menopausa, ainda que abaixo de 65 anos, né? E homens de 50 a 70 anos com fatores de risco. São os exames são as indicações. O homem com idade igual ou superior a 70 anos, né? E adultos com história de fratura por fragilidade. Aqui nós temos daqui o braço, né? Aqui nós temos o técnico de radiologia. E aí, aqui nós estamos fazendo o protocolo de corpo inteiro, tá ok? Até a próxima.